Boa tarde, boa noite, bom dia. Independente do horário que você chegar, você é sempre muito bem-vindo. É com muito prazer que estou aqui mais uma vez e a nossa convidada já chegou. Olha, as nossas duas parceiras já chegaram, que delícia! Estou dando, pode chegar, pode vir. Estou muito feliz e agradecida por ter vocês aqui junto comigo hoje para falarmos de um tema muito especial, que é sobre a adoção, que a Kênia vai compartilhar aqui com a gente. Deixa eles chegarem. Vamos chegando, pessoal. Olá! Tarde, bom dia, boa noite, né? Para quem tá aí Eu não tô... chegando. Kênia, eu não tô te Não, me escutando. escuta. Olha aí. Deixa eu se eu mexo aqui. Melhorou? Hã? Melhorou? Melhorou, mas está bem baixinho. Tá baixinho? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Agora É, tá tá dando para ótimo. ouvir? Hã? Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando para te ouvir direito. Boa Ok. tarde. Boa tarde, bom dia e boa noite para quem assistir depois, né? Isso mesmo, eu adoro essa recepção, independente do horário que a pessoa chegar, ela é bem-vinda, não é, Kênia? Com Muito certeza. prazer ter você aqui junto comigo. A Gabi entrou, mas deve ter acontecido alguma coisa que ela saiu também. Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos mandar esse aviãozinho aqui para as outras pessoas. Kênia, você me ajuda para que elas possam estar aqui junto com a gente, escutando você, aprendendo com você, que tem muita coisa boa para compartilhar aqui nessa tarde de sexta-feira, início de outubro. Nossa, quem aí também está com a impressão que o ano já acabou? Eu estou sentindo É, isso, Kênia. mas é Impressionante, né? vem passando, né, Ale? Eu acho que isso faz com que a gente até torça, né, para que passe mais rápido, para que a gente retorne, assim, para atividades que a gente não tem conseguido fazer, né? A presença física está fazendo falta, eu acho. Isso mesmo. Olá, Gabi chegou. Boa Boa tarde tarde, a Gabi. todos. Tudo bem? Então vamos lá. Oficialmente, muito prazer. O meu nome é Alessandra Costa. Sou idealizadora desse papo inclusivo, que é um momento de puro amor, de pura conexão, de inclusão. Estou trabalhando as diversidades, aquelas diversidades que somos, que temos, e que às vezes a gente nem sabe que tem, mas a partir do momento que a gente toma consciência que somos seres únicos, nossa, a vida fica muito mais prazerosa, porque são através das diferenças que a gente se completa. Eu estou aqui na minha casa, no meu escritório, estou de blusa verde hoje. No meu fundo tem aqui uma branca. E vocês. Vocês estão escutando? Não? Deu uma falhadinha no seu áudio, Ale. Não sei se é todo mundo. Eu estou te escutando bem de longe. É porque o meu Voltou? telefone tocou, gente. Olha só. Ah, tá. Então tá certo. Já voltou Vamos ao normal. voltar. As pessoas não sabem que a essa hora não pode ligar. Não pode ligar. E é com muito prazer que eu estou recebendo hoje Kênia Carvalho, minha amiga, minha parceira, uma profissional em tanta, que ela vai falar um pouquinho sobre adoção. Se apresente, Kênia, por favor. Então, primeiro eu queria agradecer esse convite, né? Assim, eu particularmente admiro esse seu trabalho quando fala da diversidade, porque
isso é tão presente, né? E às vezes a gente quer que todo mundo se encaixe ali num quadradinho só, e na verdade a gente nem é assim, né? Eu sou Kênia Carvalho, sou assistente social, e tenho um MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. Foi lá que eu fiz essa amizade riquíssima com a Ale. Estou aqui como representante, inclusive, do Grupo de Apoio à Adoção e Convivência Familiar e Comunitária de Belo Horizonte, que é o GABH. Nós somos um grupo de pessoas que trabalhamos, né, voluntariamente, especificamente para apoiar a adoção e para trazer, descortinar um pouco essa cultura, né, de preconceito que, infelizmente, ainda existe com a adoção, né? A adoção, ela é uma forma de constituir família, é uma forma legal, tá dentro, né, da perspectiva legal mesmo. Então, é legítimo. E ainda temos muitas e muitos mitos acerca da adoção, acerca desse tipo de formação da família. Eu achei muito legal o convite, justamente porque acaba que filhos adotivos se sentem muitas vezes diversos, né? Diferentes. Porque, às vezes, na sala ali daquela criança, só tem aquela criança que é filha por adoção. Então, assim, se a gente conseguir modificar um pouco essa cultura que existe em torno, disciplinar os mitos, entender um pouco mais do assunto, eu tenho certeza que a vida vai ter um outro colorido, né? Porque, afinal de contas, a família, ela é uma constituição com base no amor. E ela precisa ter essa base, seja biologicamente, seja afetivamente, seja aquela família que a gente às vezes forma, que está ali tão parceiro de um amigo que ele é da família. Sensacional, Kênia. Eu só vou te pedir para conferir, mas o seu áudio que está muito baixinho. Vocês estão percebendo isso também, gente? Ora ele aumenta, ora ele diminui. Você está percebendo, Gabi? E eu não estou mudando nem de posição aqui. Será É, que a gente... você está de fone de ouvido? Não estou. Não estou. Você quer pôr? Você acha que é melhor? Eu ponho no minuto. Eu acho. Vamos ver se melhora aqui, Ale. É assim, quem sabe faz ao vivo, e ao vivo tudo acontece. E aí, vê se melhora. Melhorou. Melhorou um pouco? Melhorou. Vamos tentar de Forte. fone. Então tá. Que ótimo. Agora então, vamos ouvir a nossa convidada especialíssima. Todos os convidados são especiais, mas essa minha parceira de coração aí, que é a Vicky, se apresente para gente, por favor. Boa tarde, meu nome é Gabriela, esse é meu sinal em Libras. Eu estou no meu escritório, atrás tem um guarda-roupa, estou com uma blusa do super-herói, cabelo preto e unha vermelha. Boa live para nós. Isso Gente, mesmo. eu esqueci de falar, eu esqueci, assim, perdão, né, pelas pessoas que estão nos ouvindo e não estão nos vendo. Eu queria dizer também, né, que eu estou aqui na minha casa e estou com uma blusa branca com um tanto de formação de família, um tanto de desenho de família, escrito bem grande adoção e aqui, ó, laços de amor. Que delícia! É um laço de amor mesmo. Eu fiz uma chamada agora há pouco dizendo que a adoção é um ato de amor e de sentido, não é? Isso. Que eu percebo que a adoção, depois eu vou até te fazer essa pergunta, Kenny, se a adoção é para qualquer um. Porque eu acho que a pessoa ela já vem com um dom. Eu acho que isso também é um dom que a pessoa ela nasce, ela adquire, né? Porque é uma coisa, a gente tem muitos mistérios atrás desse ato de adoção, né?
Então, para a gente iniciar e entrar mais nesse assunto, já começa falando da sua experiência, quando que surgiu? Você me disse que em 2012, né, que você entrou para o grupo de adoção. Fala para gente qual é mais o seu papel, qual é esse grupo, o que é a adoção propriamente dita. Conta um pouquinho para gente, por favor. Então, minha história com a adoção, na verdade, é quando eu estagiei, enquanto estagiária de serviço social na Vara da Infância de Belo Horizonte. Uma das funções, né, que a minha supervisora de estágio me delegou foi acompanhar os trabalhos do grupo, acompanhar enquanto estagiária mesmo, no sentido de aprender sobre o assunto. Porque nesse setor que eu fiz estágio na Vara, que é o setor de estudos familiares, lá eles tratam tanto da habilitação para adoção, que é o processo que habilita um casal ou uma pessoa a adotar uma criança, quanto dos processos de adoção. E ainda antes disso, eles também trabalham nos processos em que as crianças estão em acompanhamento, que é o processo de providência, que é quando acontece da criança ter algum tipo de, passar por algum tipo de violação familiar, né, violências e violações diversas. E aí esse processo ele passa por toda a rede de assistência social no município, até que eles entendem que precisam judicializar esse processo, virar um processo judicial. Essas técnicas acompanham esse processo e no caso de realmente ficar verificado que essa família biológica, né, essa família de origem dessa criança não consegue, não agrega condições de oferecer para ela os cuidados adequados, essa criança é retirada dessa família de forma judicial e encaminhada para um acolhimento. Ainda assim é trabalhado, essa família ainda tenta-se uma última vez, para poder, e essa última vez, gente, às vezes levam anos, para que eles possam, então, ser desligados dessa família e encaminhados para adoção. Esse era um trabalho em que eu fazia parte enquanto estagiária. E quando eu fui a primeira vez para o grupo para acompanhar essa reunião, eu simplesmente fiquei encantada com o trabalho do grupo, encantada com aquelas pessoas falando, com aquelas pessoas se organizando. É uma organização da sociedade civil, né? São famílias formadas pelos laços da adoção e que trabalham mesmo para que isso seja descortinado, né, em torno dos mitos. Porque existe muito mito em torno, principalmente da maternidade, independente da maternidade afetiva ou da maternidade biológica, existe muito mito, né? Todo mundo, assim, todo mundo não, graças a Deus, mas muitas pessoas ainda acreditam que a mulher nasce para maternar. E não é bem assim que acontece, né? Não é todo mundo que quer, que tem o desejo de ser pai, de ser mãe, não é todo mundo que tem, que nasce com isso. Não é bem assim. Isso é construído de acordo com a cultura de cada um, com a vivência de cada um, né? E tem pessoas que preferem ser pais por adoção, né? Nem todo mundo que vai para adoção é porque não conseguiu ter filho biológico. Então, desde esse primeiro dia, eu falei, gente, é aqui que eu quero ficar, eu quero aprender com esse pessoal, né? E eu fui acompanhando, enquanto estagiária, fui lá, ofereci, posso fazer alguma coisa, estou aqui enquanto estagiária da Vara e tal, e fui engajando naquele movimento, e quando eu saí do estágio, que eu me formei, né, que eu terminei a faculdade, o pessoal do grupo me chamou para integrar esse grupo. Então, desde então, enquanto assistente social, eu entrei enquanto estagiária, enquanto assistente social, eu fiquei fazendo esse trabalho lá com eles. E lá a gente faz um trabalho gigantesco, assim, somos poucos, mas fazemos muito trabalho. A gente trabalha tanto com as famílias que estão se preparando para adotar, quanto com aquelas que já estão com as crianças, né? Às vezes aguardando ainda a sentença de adoção, mas que já estão em convívio familiar. Nós também fazemos um trabalho muito legal dentro dos acolhimentos com as crianças acolhidas, independente dessas crianças irem para adoção ou voltarem para as famílias. Essas crianças têm uma assistência a partir do grupo. E também agora a gente está com uma outra frente, que é para cuidar daqueles jovens que saem do acolhimento, né? Muita gente completa 18 anos dentro do acolhimento. E essa pessoa que tem 18 anos dentro do acolhimento, ela ficou lá, às vezes, muitos anos, acolhida, longe da família. Às vezes essa família, né, faleceu, às vezes a família não tem mais contato, às vezes não teve como reintegrar.
e também não foi possível encaminhar para adoção. Então, esse jovem sai aos 18 e ele está sozinho. Então, a gente tem um trabalho que a gente tenta dar uma assistência mínima para esse jovem, para que ele consiga se manter, né? Assim, inclusive, gente, quem quiser ajudar o grupo nesses trabalhos, tanto como voluntário, quanto como doações, a gente está aberto, a gente aceita, assim, de braços abertos, de coração aberto e de sorriso largo, porque são muitas pessoas que estão precisando nesse momento desse apoio. Sensacional. Então, você já trouxe nessa primeira contato, nessa primeira abordagem sua, vários assuntos que eu quero que você amplie um pouco mais para a gente. Fala um pouco do que é o processo as etapas de um processo de adoção para quem quer adotar uma criança. Quais são essas etapas? Qual é o procedimento? Então, na verdade, as pessoas podem adotar uma pessoa sozinha, pode adotar um casal, pode ser um casal homoafetivo, pode ser um casal. Eu nem sei mais como é que fala, né? Tem horas. Agora tem os termos novos. Mas, gente, a adoção é para quem quer paternar e maternar, exercer a parentalidade de forma responsável e sabendo que filho é para sempre, né? Não existe ex-filho. Então, quem tiver esse perfil, esse desejo de ter um filho, de ser pai e ser mãe, pode entrar em contato com a vara da infância do seu município, é municipalizado o trabalho, e aí leva lá um tanto de documento, no próprio site do Tribunal de Justiça tem a relação dos documentos. Providencia-se todos os documentos, faça um protocolo na vara da infância, e aí pede a abertura do processo de habilitação. O processo de habilitação, ele tem uma intenção de habilitar essa pessoa ou esse casal para paternar ou maternar essa criança ou adolescente, de acordo com o perfil escolhido. Então, assim, o adotante, ele vai escolher o perfil de criança ou de adolescente que for mais, que seja do sonho dele. Eu falo que a gente tem que respeitar o sonho. Então, por exemplo, se eu sonho em ter um bebezinho, eu tenho que colocar lá o meu perfil que eu quero um bebezinho de 0 a 6 meses. Se não fizer diferença, não tem problema, não preciso marcar nada. Mas se fizer diferença, posso colocar cor de pele, sexo, idade, enfim. Se pode ter doenças tratáveis, se não pode, eu posso escolher o perfil bem especificado da criança que eu espero ter como filho. Então, é só ir na vara da infância e, se quiser se adiantar, no próprio site do TJ tem a relação documental. Lá eles passam por um processo mesmo, né? Tem as entrevistas psicossociais com os técnicos da vara da infância. Durante esse processo, acontece muito dos próprios técnicos encaminharem para que eles participem de grupos de apoio à adoção. Hoje nós temos muitos grupos, mais de 100 grupos espalhados por todo o país. Nós temos uma associação que é a ANGAAD, que nos ampara, né, nacionalmente, em termos diversos, para que a gente possa comunicar, enfim, legislações. Temos muitos eventos acerca da adoção, hoje não presenciais, né, devido às orientações sanitárias, mas sempre tivemos muitos eventos legais aí. E, inclusive, que você já participou, né, da caminhada da adoção com a gente, foi muito legal. Espero que a gente possa voltar em breve, né, que esses encontros presenciais, a gente gosta, né, de estar ali perto, de estar junto, de conviver. Então, esse processo da habilitação, ele, em média, aqui em BH, ele tem uma duração, assim, de até 2 anos, digamos. Varia, né, de acordo com o número de habilitações, varia de acordo com o número de técnicos, mas vamos colocar aí entre 1 e 2 anos. Mas, assim, conheço casais que em 8 meses o processo saiu, foi tranquilo, estava tudo arrumadinho, organizadinho, não precisava de muita coisa. Mas, às vezes, tem alguma questão documental, precisa voltar, e por isso vai atrasando, né? Mas esse primeiro processo é o processo de habilitação. Você falou aí do tempo. Eu conheço pessoas que ficaram na fila e ainda estão na fila há muito tempo. O que pode acontecer, né? Eu não vou entrar em detalhes, até mesmo porque eu não sei particularidades, mas o que pode acontecer para o retardo,
para a demora desse processo final de adoção e de acolhimento no definitivo? Então, aí depois do processo de habilitação concluído, quando o juiz bate o martelo e fala assim, ok, vocês estão habilitados, você pode adotar. Esse casal, ele vai para a tal fila, que é um sistema, né? Que tem para cadastrar. É como se fosse, como diria o doutor André Tuma, um Tinder. Casa o perfil do adotante, né? O habilitado, ele escolheu aquele perfil, então o sistema roda procurando uma criança que esteja naquele perfil, que esteja disponível para adoção. Se não encontra, aí vai para a fila. Quando não encontra, é por questão de perfil mesmo. Então, vamos dar um exemplo assim mais extremo, que é o que a maioria das pessoas querem bebês, entre 0 e 6 meses. Os bebês são os mais demorados, né? Porque se a gente pensar lá atrás, naquele processo que eu falei antes, que essa criança, às vezes, nem sempre a criança nasce e vai para o acolhimento. Às vezes, essa criança nasce e a família está sendo trabalhada, potencializada para cuidar dessa criança. Então, a gente já reduz muito os bebês de 0 a 6 meses que vão para o acolhimento. Esses bebês, normalmente, quando há, por exemplo, há casos em que a mãe passou, a genitora passou ali por um processo de agressão, violência sexual e culminou numa gestação, ela opta por não abortar, porque é um direito dela nesse caso. E aí ela fala assim, não, mas eu não quero conviver com esse bebê, eu prefiro encaminhá-lo para adoção. É a entrega legal. É legal entregar o bebê quando você não tem condição de criar. Aí ela procura assistente social, seja do hospital, do posto de saúde, da própria vara da infância. E isso tudo é tramitado enquanto ela gesta, para esse bebê ser encaminhado direto lá para a vara da infância. Ela é atendida e ouvida no mesmo dia que ela sai do hospital e o bebê já vai ser encaminhado para essa família que já estava esperando. Aqui em BH, a espera de bebês dura de entre 2 a 4 anos. A espera de bebês nessa idade. Então, o que acontece? Esse bebê, ele vai... Quando o hospital sinaliza que a genitora está indo para a vara, aqui funciona assim, né, gente? Aqui em BH. Os técnicos já entram em contato com o primeiro casal que está aguardando esse bebê e eles já vão encaminhados para passarem, porque aí eles já estão aguardando, né? Há muito tempo, inclusive. Deles e possivelmente levá-lo direto. Mas tem aqueles casos em que há ainda algumas tentativas com a família biológica. Então, esse bebê ele vai lá para o acolhimento. Então, vamos pensar aí que os técnicos, psicólogos, assistentes sociais da rede inteira estão tentando com essa família nuclear, né? Que é a família de origem. Só que aí já passaram 6 meses. Essa família já perdeu esse bebezinho, que aí já entra em outro perfil, né? Então, esse de 6 meses tá dando um retorno. De quem? Aqui para mim eu estou escutando normal. Para você está normal, pessoal? Fala aqui pra gente. Para mim não tá, não. Para mim tá dando um ecozinho. De qual fala? Gente, hoje meu telefone resolveu a tocar toda hora. Bro, Gabi. Parece que melhorou, né? Melhorou. Joia. Então, vamos combinar isso. Esse bebezinho que foi para o acolhimento, para a gente fazer uma última tentativa com essa família, ele fica lá, vamos supor que a gente fica 1 ano trabalhando essa família nuclear para ela conseguir ter condições de criar esse bebê, de dar para ele, né, o acolhimento que ele precisa e que, por lei, ele tem direito. O bebê já tem 1 ano. Aí os técnicos entenderam que realmente não tem como, que a família não conseguiu, né, melhorar o seu status enquanto proteção para essa criança, e o juiz fala assim, não tem jeito mesmo, nós vamos encaminhar esse bebê para adoção. Então, já passou para um outro perfil. Então, esses pais que estavam na fila primeiro aguardando um de 0 a 6, ele já não vai mais
casar com esse perfil desse bebê de 1 ano. Deu para entender? Entendi. Deu para E entender. aí, esse bebê já vai ser encaminhado para o primeiro casal que está cadastrado, que está habilitado, que tem esse perfil de 1 ano. Então, vamos supor que a gente precisou tentar 2 anos. Então, esse primeiro casal que estava esperando o bebê recém-nascido, ele não vai ter esse bebê. Então, o perfil, quanto mais restrito, mais tempo demora. Então, por exemplo, se eu quiser uma menina, cor da pele branca, de olho azul, aqui em Minas, aqui em BH, eu vou demorar muitos anos para encontrar esse perfil, porque normalmente nós temos mais nascimentos hoje de meninos. Então, quem está querendo uma menina vai ficar muito tempo esperando. Entendi. Então, o que faz mais demorar é a restrição do perfil. Mas aí você pergunta assim, Kenny, então se eu mudar o meu perfil, eu ando mais rápido? Anda. Mas eu, Kênia, não sou a favor de mudança de perfil se você tem um sonho. Por exemplo, tem pessoas que têm um sonho de ter um filho bebezinho, recém-nascido, segurar um bebezinho, dar mamadeira, trocar fralda. Se esse é o seu sonho, respeite seu sonho. Não faz para andar mais rápido, por quê? Aí, era o meu sonho, mas está demorando muito, eu quero que meu filho chegue logo, eu vou mudar para 5 anos. 5 anos é outra etapa da criança. Se você abandona o seu sonho em detrimento de um tempo, o que acontece? Você vai ter o seu filho, mas você vai ficar frustrado com aquilo. Então, de repente, essa adoção, ela pode vir a ter problemas que não teria se você tivesse respeitado o seu desejo, o seu perfil, né? Então, eu penso assim, sempre que alguém fala em mudança de perfil, mudar perfil é legal, gente, desde que eu não tenha esse sonho primordial de ter um bebê. Eu, Kênia, por exemplo, se eu fosse entrar na fila hoje para adotar, eu jamais adotaria um bebê. Não que eu tenha nada contra bebês, mas é que eu acho mais legal a criança com 5 anos. Então, se fosse o caso de eu ter um bebê, eu ia ficar sem saber o que fazer nesse momento da vida. O meu momento não cabe ter um bebê, mas caberia ter uma criança de 5 anos. O meu momento de vida. Eu gostaria de maternar uma criança de 5 anos hoje. Olha que delícia. Aquela fase super bagunça, eu adoro. Mas aí a pessoa tem que se conhecer mais para que ela tenha o conhecimento do filho que ela quer naquele momento. Quem já passaram 5 anos e agora eu estou um pouco mais madura, eu estou pensando sim em mudar o perfil. Aí eu já acho legal. Aí é uma questão de amadurecimento e não uma questão de diminuir o tempo de espera, entende? Entendi. Então, eu percebi na sua fala que existem vários critérios que talvez pela falta de informação, você me corrige se eu estou errada, mas eu acredito que tem pouco movimento informativo, esclarecedor no que tange esse processo de adoção. Porque eu vejo, eu tive o contato mais próximo, assim, quando a gente se conheceu, né, na faculdade, e você veio trabalhando com a informação. Então, aquela crença que eu escutava desde pequena e que acho que muitas pessoas escutam, realmente são crenças e que elas podem ser quebradas a partir do momento que se tem informação. Então, quais são as maiores crenças que dificulta esse processo de despertar? Porque às vezes a pessoa, ela nem sabe que ela tem uma vontade de adotar. Às vezes ela tem filhos biológicos, mas ela poderia adaptar ou acolher uma criança ou um jovem, um adolescente, mas ela não sabe, ela não despertou ainda para aquilo. E às vezes a pessoa tem vontade de adotar, mas ela tem medo, ela tem receio. Fala para a gente um pouco nesse sentido, para que as pessoas possam se tranquilizar e se informar um pouco mais. Gente, é assim, ó, filho é filho. Não tem Eu acho que a Gabi travou. A Gabi travou. Vamos ver se ela vai voltar aqui.
A internet está desafiadora, mas vamos que vamos. O assunto é muito interessante. Aproveitando para agradecer a todos vocês que estão aqui nos prestigiando nessa sexta-feira, 1º de outubro, 3 meses para o ano acabar. O que você fez durante esse ano de 2021? E o que você tem ainda para fazer nesse ano de 2021? Vamos lá. O tempo não acabou, o tempo não acaba, o tempo passa. E o que você está fazendo dele nesse momento? Né? Manda esse aviãozinho aí para outras pessoas, para aquelas pessoas que você acredita que esse tema é importante. Manda coraçãozinho aqui para gente, que a gente ama receber meu coração, que é muito gostoso. Eu gosto de receber, Kelly, e você? Ah, eu adoro um coração. Pois é. Vamos ver se a Gabi vai chegar aqui. Enquanto isso, você quer dar algum recadinho? Você quer falar alguma coisa? Quero sim, quero. Gente, é assim, ó. Entre esses assuntos todos da adoção, que é muito legal, assim, né, a gente saber, mas assim, quem quiser ajudar, né, entra lá no site gaabh.org.br, se informa, busca informação para ajudar. A gente precisa muito de todo mundo, assim. Normalmente, as pessoas têm muito preconceito, existe uma cortina de medo e preconceito em torno do tema, e principalmente em torno das pessoas que estão acolhidas. Então, se você tem curiosidade, se você quer saber mais, procura saber, né? Assim, é tanta coisa legal que a gente tem para fazer. Eu fico pensando que hoje em dia tanta gente milita por coisas assim abstratas, né? Como, sei lá, política, religião, enfim. Não estou desmerecendo quem luta pelos seus próprios ideais, mas talvez a gente possa se voltar um pouco mais para o outro e não abandonar os ideais, mas assim, olhar para o outro, né? Tem muito jovem que está saindo hoje do acolhimento sem ter direcionamento, assim, né? Sem ter uma rede de apoio ali, um vizinho, um amigo, um parente, né? Às vezes não tem mesmo. Então, assim, se interem dos assuntos, procure a gente para a gente poder conversar. Tem como fazer doação, por exemplo, do imposto de renda para esse tipo de ação, né? A gente tem que pagar mesmo, não tem? Então, por que não pagar fazendo algo legal para o outro, para o próximo? Tem várias formas de ajudar. Então, assim, quem tiver, quem sentir aí no coração, quem quiser doar um pouco do seu tempo, do seu saber, né, da sua experiência de vida, também é bem-vindo, viu? Então, nesse tempo aí, se alguém precisar, se alguém souber, tem os telefones de contatos da diretoria, de todos que participam do GABH. Então, é um convite, assim. E agora tá chegando a época, né, gente? Fazer a declaração de imposto de renda de novo. Vamos se informar para a gente fazer algo legal, né? Assim, para que esse dinheiro chegue para quem precisa, tá precisando mais nesse momento. São muitos os projetos que a gente tem. E se Deus Isso quiser, em mesmo. breve teremos mais ainda. Com certeza. Aqui o pessoal está lá comentando aqui, alguém disse assim, a Lisandra, essa Kenneth tem um coração enorme, tem mesmo. Ela é pequenininha de tamanho, né, Lisandra? Mas ela tem um coração que eu não sei como é que ela dá conta de carregar ele no peito. Mas está tudo É certo. fácil. É É fácil, grande, né? mas é leve. E É ai, que grande, mas é delícia. leve. É tipo um Isso, balão colorido. isso Obrigada, mesmo. querida Elisa. Ok, mas vamos Então, continuar, porque a Gabi aqui não sei o que aconteceu, vou mandar um é, recadinho para ela, mas isso acontece. sim. Fala para a gente, vamos retomar então uma dessas crenças, desses preconceitos que a sociedade tem, nos ensina diante desse fato de adoção. Infelizmente, a gente tem aí muitos mitos, né, culturais que vão passando mesmo, como esse que eu comentei no começo, de que toda mulher nasceu para ser mãe, então aquela menina que não quer ser mãe, o pessoal fala assim, quê? Você não quer ser mãe? Não, gente, tem gente que não tem esse dom, esse desejo, essa vontade, não se vê naquele papel, né, assim. E eu acho que é isso, o legal da vida é a diversidade, né, Ale? O legal é a gente ser diferente um do outro, porque imagina todo mundo igual, que coisa chata que ia ser. Então, assim, do mesmo jeito que tem gente que não consegue, não quer maternar, não quer paternar, não quer ser mãe, não quer ser pai, tem muita gente que quer ser pai e quer ser mãe. Mas o biologismo, que é
aquela ideia arraigada de que só é pai e só é mãe através da biologia ainda é muito forte. E eu não estou desmerecendo biologistas. Meu filho é biológico, nasceu da minha barriga e tudo. Mas eu vou ser muito sincera. Não é porque ele é filho biológico que ele é filho integral. A gente, depois que aquela criança nasce, a gente não nasce pronto. Eu acho lindo quando alguém fala assim, quando meu filho nasceu, nasceu uma mãe, né? É lindo isso, é poético, mas muitas vezes nem é a realidade. O pós-parto, às vezes, é um sacrifício imenso. É difícil, às vezes essa mãe está ali sem uma rede de apoio, sem sozinha, tendo que passar por tudo, tendo que aprender coisas novas sobre uma criança. Eles não vêm com o manual, gente. Juro para vocês, não vêm. A gente aprende um tanto de coisa, chega lá, o menino da gente é completamente diferente de tudo que a gente já viu. E aí, nesse momento, você pensa, puxa vida, o que é que eu faço com essa criança, né? Você faz o quê? Você materna. Ali, eu adotei o meu filho quando eu vi ele saindo da minha barriga. Porque eu não nasci pronta, eu não nasci mãe. Eu aprendi a ser. E muito dessas questões sobre a maternidade, sobre paternagem e tal, maternagem, isso muito a gente vai aprendendo com o tempo. O amor é uma construção. Então, independente de ser biológico ou afetivo, para você ser mãe, você tem que adotar aquele ser. Porque é outra pessoa. Não é uma extensão de você. Ele é outra pessoa. E como outra pessoa, ele vem diferente. Vem diferente. E muitas vezes é o oposto a gente, né? Então, ali eu tenho que olhar para aquela criança e eu tenho que adotar essa criança no meu coração, compreendendo que ele é filho. Porque senão, muitas vezes, eu olho para ele e falo assim, meu Deus, o que é isso? O que eu faço com isso? Né? Então, ali também, aí eu te falo, filho é filho. E eu tenho uma amiga que o filho dela é quase da mesma idade do meu. O meu nasceu da minha barriga, o dela nasceu de outra barriga. E a gente passava, ao longo dos anos, pelos mesmos desafios. Eu ligava assim que meu filho tá assim, assado. Ela falou, pois é, o meu também. Então, não tem diferença. A diferença que vai fazer mesmo, real, é da postura dos pais. Sejam eles biológicos ou sejam adotivos, é a postura do pai que muitas vezes encaminha essa relação paterno-filial para dar certo ou para não dar certo. Então, na verdade, assim, existe um mito de que o filho, de que a biologia... Então, tem uma linha aí de sucessão, né, de estudos que fala que é hereditário, inclusive naquela época do trabalho lá do TCC, da psicologia positiva, eu abordo isso, né, assim. Eu ontem estava no ENAFAM, que é o Encontro Nacional de Acolhimento Familiar. Uma das doutoras, acho que a doutora Karen, falou isso, gente, a hereditariedade não é uma sentença. Não é porque é meu filho biológico vai ser minha cópia, gente. Isso não existe, né? E se existisse, não tinha nenhum filho que desse trabalho para a mãe, né? Gabi voltou. Ei, Sabe o que Gabi. aconteceu? Desculpa, eu fiquei escutando vocês, mas eu não consegui entrar. Tá tudo que certo. bom que você entrou de novo. Isso mesmo, Então, vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é fundamental para dar certo ou errado e para contribuir com os medos e preconceitos em torno da adoção é essa separação entre biológico e não biológico. Filho é filho, gente. Os desafios são muito parecidos, quando não são os mesmos. É desafiador criar, é desafiador cuidar, é desafiador quando adoece, é desafiador quando é muito inteligente, muito esperto, porque eles são, né? E eles desafiam a gente o tempo inteiro. Isso é uma coisa que eu acho que contribui muito com o medo de dar errado, né? De pensar assim, não, porque vai vir... Eu já escutei isso, gente, isso corta meu coração, tá? Eu já escutei essa frase. Não, mas e se vier com o caráter do pai ou da mãe? Mas quem diz que esse pai, essa mãe, essa genitora era um caráter ruim? Às vezes ela passou por uma violência, gente. Às vezes ela não tem um problema de caráter. Às vezes ela simplesmente não sabe ser mãe. E qual é o problema? A gente não tem que saber tudo, né? E foi muito legal da parte dela
entregar muitas vezes esse filho para que outra família o ame, o acolha e faça com que ele cresça e se desenvolva da forma correta, como prioridade, que é o que manda inclusive a lei. Então, o medo, ele nasce de uma crença, assim, de um biologismo muito arraigado. Entendi. E, Renê, e diante disso, fala um pouco dessa questão da parentalidade, né? Porque eu lembro que no seu trabalho você abordou muito essa questão de como é possível integrar, introduzir, fazer essa criança pertencente àquele núcleo familiar no qual ele foi adotado, ele se sentir parte efetivamente. Porque pode acontecer várias histórias aí que a gente escuta, que o filho adotado ele tem um certo preconceito, né? Ele sofre, ele pode sofrer o preconceito na escola, ele pode sofrer mais o preconceito na própria família, ele pode se sentir mais o preconceito quando o casal, ou, né, ou o pai, ou a mãe, ou o casal tem outra criança e chega um adotivo, ou tem um adotivo e chega uma criança biológica. Esses preconceitos, ele existe, eu quero que você responda isso, e como vai trabalhar esses preconceitos através da parentalidade. Então, se a gente pensar que uma criança é um ser em desenvolvimento, e teoricamente nós adultos somos seres desenvolvidos, e eu falo assim, né? A gente já atingiu um patamar biológico que a gente consegue se alimentar, decidir, fazer as próprias escolhas. A criança não tem esse direito, né? Assim, digamos, por assim dizer. Um bebê, ele não sabe escolher ainda o que ele quer. Ele não sabe falar, ele não se alimenta sozinho. Ele é um ser em desenvolvimento, obviamente dependente de alguém que já esteja desenvolvido, biologicamente falando, no sentido de poder se autocuidar. Então, se a gente for pensar nisso, especialmente nesse aspecto, quem é que tem a responsabilidade de fazer com que isso dê certo? É o adulto, não é? Como fazer? É aí que mora o meu apreço pelos processos, né? O processo de habilitação. Se você leva 1 ano para se habilitar, para o juiz virar para você e falar assim, olha, Ale, você já pode ser mãe. Coisa que muitas vezes a gente na biologia não tem, né? Não tem nenhum juiz que falou comigo assim, minha filha, pode ir que você vai ser mãe. Você já está pronta. E na adoção isso é fantástico para mim, que a pessoa tem a oportunidade de se organizar, de se preparar para isso de uma forma conscientíssima, né? Que ela pode se preparar, ela pode buscar apoio, ela pode buscar a rede dela, ela pode buscar a certeza no coração dela de que é aquilo que ela quer. Muitas vezes a pessoa engravida e não estava preparado, e não estava no momento, né? Então, quando a gente fala de parentalidade, para fazer dar certo, para mim, é o adulto que tem que se organizar. Então, aí eu defendo o processo de habilitação. Ah, mas demora 1 ano. Eu acho que 1 ano é um bom tempo para você decidir se tem certeza se é aquilo mesmo que você quer. E aí você vai procurar o quê? Auxílio psicológico, psicossocial, religioso, terapêutico, seja o que for. Um processo de autoconhecimento para eu entender que criança que vai chegar, como é que é essa criança, qual a idade que eu escolhi, ela faz isso, isso e isso. É um processo. Depois desse processo, o processo de espera é mais valioso ainda, porque eu já estou pronto diante da justiça, eu estou pronto, mas aí é o caso, me pergunto, estou pronto de verdade? Posso fazer alguma coisa? Posso frequentar o grupo de apoio para poder pegar as ideias de outras pessoas? Posso me preparar para ser esse pai ou essa mãe que o meu filho merece, que ele precisa e que eu posso ser? Então, esse processo é o que eu acho que é válido para fazer com que isso dê certo. Se a gente tivesse processos assim na parentalidade biológica, talvez a gente não tivesse tantos conflitos, né? A gente com a gente mesmo, em princípio. Mas na adoção, o que eu acho fantástico é a oportunidade do tempo que você tem para se preparar
para ser esse pai, essa mãe que vai fazer dar certo, que vai incluir, que vai conversar com a família dele, que você vai conversar com a sua mãe, com seu pai sobre o seu desejo, para que eles incluam essa criança ou esse adolescente, para que ele se sinta pertencente a essa família. Esse menino tem vó, tem tia, tem padrinho, tem vizinho, tem todo mundo que acolhe a partir da sua postura, enquanto conhecedora do seu desejo e quando você vai brigar por ele. Não é brigar, gente, brigar não. É quando você vai conquistar esse desejo, transformando esse desejo em um desejo coletivo, né? Isso eu acho que dá certo. Por isso, muito importante o trabalho dos grupos de apoio. É ali que você se prepara. Porque passar pela habilitação são poucos encontros com as equipes técnicas. A equipe técnica ela não tem perna para poder fazer um acompanhamento sistemático, porque são muitos processos, né? E são poucos técnicos. Para isso, é legal eu frequentar um grupo de apoio, uma terapia, um coach, um life coach, né? Para eu me conhecer, para eu me fortalecer enquanto pessoa, enquanto sujeito, para que esse meu filho, quando chegar, sinta nessa força que eu tenho, esse poder de pertencer à minha família. Muito interessante. Então, o que eu estou entendendo da sua fala, que é esse preconceito, né, essas crenças, essas barreiras, ela vem mais do adulto que já está, como você abordou, um ser mais evoluído, porque eu acredito que mesmo o adulto ele ainda vai estar em construção, mas Sim. A gente entende que ele está mais habilitado. Eu espero que seja. Isso, a gente espera que ele tenha atingido um certo patamar, um certo nível de capacidade, de conhecimento para ter a responsabilidade dos seus atos. Aquilo que uma criança, um jovem, um adolescente não tem, né? Kênia, fala para a gente um pouco do processo de adoção de adolescente, porque, né, de criança não na primeira infância, já na outra fase, que é um outro tabu, que parece que você pode falar que esse número, ele é maior, ele é menor, qual que é a proporção desse número? E antes de você completar, quero dar um beijo aqui às pessoas que estão, a Renata Andreazzi, Dindinha, estou te assistindo, olha que delícia. Beijo, Rafa, beijo, Mari. Elas estão aqui, Dindinha, estou te assistindo, isso mesmo. Parabéns, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Andreazzi. Daqui uns dias a gente vai para onde, Kênia? Lá pro bonito, lá para São né? Miguel do Gostoso. Não, do São Miguel do Gostoso. É, isso mesmo. Nós vamos lá passear. Isso, mas vamos lá. Então, quando é criança, né, o pessoal, a maioria das pessoas acreditam que se eu adotar uma criança pequena, fica mais fácil dela acostumar. Se a gente for pensar assim, a criança, ela tem um nível de criticidade menor mesmo, porque ela precisa do quê? Dos cuidados básicos ali, né? Ela precisa de um olhar, do amor, do afeto, da comida. Ela tem uma rotina muito voltada para aquilo que o adulto que está cuidando dela estabeleceu, né? O adolescente, quando ele chega, ele já teve uma rotina. Então, as pessoas entendem que não vai dar certo, porque ele já teve uma rotina, ele já viveu com outra família, ele já está grande, adolescente é rebelde, adolescente é um tanto de coisa, né, gente? Eu particularmente gosto de adolescente, tenho um exemplar em casa, né? O João. E assim, realmente, o adolescente ele vai proporcionar desafios diferentes. Mas ele não é ainda um sujeito que está pronto para a vida sozinho. Ele ainda precisa do amor, do carinho, do cuidado, do alimento, da rotina, tanto quanto uma criança. A diferença vai ser no entendimento dele em relação ao mundo. Porque ele já tem um nível de criticidade em torno daquilo que ele vivencia que é maior. Por isso, todo adolescente nos provoca, nos desafia. Isso é da adolescência. E esse perfil é importante, gente, para o nosso desenvolvimento.
não quer dizer que ele não precise de ter um pai e uma mãe. Aí é que tá. Ele precisa mais ainda, não é? Porque ali, naquele momento de dúvida, é que ele mais precisa se sentir pertencente, amado, acolhido, importante. Só que as pessoas ainda têm medo, por exemplo, do que ele viveu, do que ele passou, dos traumas. E o que eu tenho para dizer para quem tem medo é que respeite o seu desejo, mas, sobretudo, conheça mais. Por exemplo, falei isso para uma moça uma vez que ela me perguntou: meu perfil é bebê, mas eu quero adotar um adolescente. Eu disse para ela: espera mais um pouco, amadureça um pouco mais a ideia, busque saber, veja entre os seus amigos quem é que tem filho adolescente, procure se inteirar dessa interação, porque é muito diferente um bebê de um adolescente. São fases completamente diferentes, demandas muito diferentes. Mas eu, particularmente, tenho uma relação muito legal com meu filho hoje, ele sendo adolescente, ainda com todos os desafios, com todos os porquês, com todas as questões, né, que ele traz, do que quando ele era um bebê. A interação era muito diferente. Então, eu, por exemplo, eu tive um bebê, mas se eu fosse ser mãe de novo, eu ia preferir não ser mãe de um bebê de novo. Então, é subjetivo. E se fosse para eu ser mãe de outro adolescente, eu encarava feliz. Eu adoro adolescente, né, gente? Sou a pessoa que eu gosto dos meninos. Então, assim, é um preconceito, às vezes por falta de informação, de conhecimento, e às vezes por falta de conhecer a pessoa. Ele é um adolescente, aí o povo parece que no cérebro da pessoa já fala assim: ah, adolescente, dá muito trabalho, dá muito problema. Sem conhecer, cada um é um, cada pessoa é de um jeito. Tem adolescente que ainda é muito infantilizado, que é ainda muito criança. Tem adolescente que é completamente já com uma cabeça formada, já com quase adulto, né? E tem adolescente que é mais desafiador, tem outros que são mais amáveis, igual a todo mundo. Não é de um jeito só, não. Então, por que vai dar errado? Vai dar. Então, muitas vezes é a falta de informação, de conhecimento, e muitas vezes a pessoa não conhece o adolescente. Nós fizemos um projeto chamado Adote um Campeão. Foi em 2017, se não me falha a memória. Onde a gente levava os adolescentes que queriam participar desse projeto para estádios, né? E eles apareciam. Vários foram adotados, porque as pessoas viam eles. A proteção do Estado tem esse viés negativo, que ele protege, mas ele protege de tudo, inclusive de vivências, né? E quando esse adolescente ele aparece, que a pessoa tá lá, ela vê e fala assim... Tem um caso aqui de uma família aqui de BH, é o Williams, e eu falo porque ele dá muita entrevista nas mídias e tudo. Ele apareceu num jogo enquanto acolhido, e os pais dele que moram aqui, a Vivi e o Cláudio, viram ele na televisão e se apaixonaram e foram lá buscar e adotaram ele. Ele, quando chegou aqui, já tinha 18 anos. E é uma família joia, eles estão sempre aí dando o depoimento deles, falando sobre a importância desse acolhimento, dessa adoção tardia, que a gente chama tardia. E deu tudo certo. O Williams está ótimo, a família acolheu e ele tem um irmão mais velho, que é filho biológico, né? Dessa família. E tá tudo bem. E deu super certo. E hoje ele está aí nos ajudando a divulgar a cultura da adoção. Então não tem como dar errado se você tem um coração aberto para isso. Eu quero aquilo que você não falou antes, e eu estou aqui refletindo. Não tem como a gente ter certeza de nada, né? O fato de ser gerado dentro de você ou não garante nada. E como que a gente fica preso a essa questão, né? Como que a gente fica assim, é o meu filho, é sangue do meu sangue. Mas por que eu posso amar o outro que não é sangue do meu sangue? Como que isso cai
por terra com esse seu esclarecimento, com as informações, com a quebra de paradigmas, né? Mas, assim, eu acho que a sociedade como um todo, ela também precisa de se mobilizar e trazer mais informação. Ela precisa de incluir mais esse assunto dentro das escolas, dentro das casas de apoio, dentro das empresas, porque às vezes aquilo a pessoa nem despertou para tal, né? E quantas pessoas e quantos jovens, adolescentes, crianças estão aí necessitando, merecendo um acolhimento? E aquilo que você falou, filho, é para sempre. É uma decisão, né? Que não tem como a gente falar assim, não, filho, eu não te quero mais, não. Eu vou te devolver, eu vou te colocar na minha barriga de novo. Não tem jeito, né? Então, assim, fala pra gente um pouco dessa questão com qual idade? Você falou que até 18 anos que o jovem ele pode ser adotado, né? E depois disso, aonde esse jovem vai estar, como a pessoa pode encontrar, o que pode acontecer, como você deixa os seus recados, a gente já está aqui nos minutos finais, passou super rápido. Quem está aqui com a gente, tem alguma dúvida e quer fazer, pode apertar esse balãozinho aí com essa interrogação para quem responder. E fala para a gente isso, que de adoção, né? Você já falou de 0 dias de vida, mas existe um processo, e quem já está já lá na frente, qual que é o último prazo para essa adoção? Na verdade, se o processo na vara da infância, ele vai até 17 anos e 11 meses, né? E 29 dias. Quando passa disso, e eu já vi assim, reconhecimento, por exemplo, teve um caso que eu acompanhei há muitos anos atrás, em que a mãe tinha esse filho, o companheiro dela queria assumir e tal, e aí eles já fizeram o processo depois dele completar 18, então vai para o fórum, para a vara de família. Mas é possível reconhecer e adotar, né, depois de 18. Só que o processo é um pouquinho diferente e geralmente acontece nesses casos em que a pessoa já convive com aquele jovem, né? Já tem uma parentalidade ali firmada, efetiva, só que aí ele quer documentar. Mas até 18 anos é possível adotar. E, gente, todo mundo quer ser amado. Todas as pessoas querem ser amadas. É uma questão de amor. E assim, eu ainda não sei por que as pessoas ainda têm tanto medo do amor, né, Ale? É tão complicado às vezes, né, assim. E, claro, tem os critérios, né, para adoção. É importante a gente frisar isso. Eu sou a favor da burocracia, muitas pessoas acham burocracia. Eu sou a favor desses processos chamados burocráticos, porque eu acho que ali prepara a gente. A gestação da adoção são os processos, e eu acho fantástico que isso aconteça. Dá tempo ali das pessoas entenderem o seu real propósito naquela situação. Mas não excluam os jovens, gente. Eles são merecedores do cuidado, do apoio, do amor, como qualquer outro ser humano. E muitos deles, aí é que eu acho que é a grande sacada da adolescência, é porque ali ele também escolhe. Muitas vezes o bebê chega para a família adotiva, ele não escolheu aquilo, né? Ele não está com essa condição ainda de escolha. Então, muitas vezes ele é encaminhado através da decisão judicial. O adolescente não, quando ele quer, ele quer. Quando você pergunta se você quer ser filho dessa família, eu quero. Né? Como no caso do Adote mesmo, teve um caso muito fofo, que a menina até me mandou mensagem outro dia, né? Assim, oi tia, que saudade e tal, queria te agradecer pelo trabalho feito, se não fosse isso, eu não estaria com a minha mãe e com meu pai. Na época eu falei, você quer ser filha dessas pessoas? Ela falou, eu quero. Então ali tá a grande sacada do adolescente, porque ali ele escolhe também. E é um encontro. É um encontro de pessoas que querem exercer a parentalidade e de alguém que quer, que merece, que precisa desse amor paternal e maternal. Então, vamos abrir um pouquinho o coração, gente.
Vamos conhecer as histórias, ver as pessoas, né? E se for o caso de tocar mesmo, falar assim, não, eu quero ter um filho adolescente. Vamos fazer o processo. E outra coisa que você disse é a questão dos critérios, né? Então, quantas crianças, jovens, adolescentes que ficam para depois, né, lá no esquecimento, porque não estão dentro dos critérios, dos padrões que a sociedade, que a pessoa, eu quero ter um filho perfeito. E o que é filho perfeito? Né? Então, vamos quebrar também esse paradigma, né, Kenny? Fala um pouquinho dessa dificuldade eu vejo isso como um sofrimento, porque quando a gente fica grávida, eu falo que a gente só sabe que está gerando um filho, dois, três, mas a gente não sabe como vai nascer. Se ele vai Não nascer sabe de quem um é? jeito, a gente não sabe quem é. Então, por que se na fase, no modo biológico, a gente não sabe o que vai vir, por que que na adoção a gente quer colocar um ser dentro de uma caixinha que nem a gente não cabe dentro daquela caixinha? Vamos fomentar as diferenças, traz essa mensagem no final aí para a gente, dessa importância da pessoa abrir esses critérios dela para conseguir abranger. Às vezes ela consegue ter essa adoção muito mais rápido, né? Então, a Gláucia Carvalhais Carvalhais, falou aqui que acompanhou o processo de uma adoção em que, ao longo do tempo, a criança acabou trazendo os traços físicos da família adotiva. Isso é muito comum, gente, parecer com alguém da família. E aí a gente entende que aquela família integrou essa criança, né? E é isso que eu vou te falar, respondendo a sua pergunta, com o link aí no que a Gláucia falou. O que acontece, gente? Quando você pertence a um lugar, por exemplo, se você hoje é mineira, sair daqui e for morar no sul, em pouco tempo, se você se sentir pertencente àquele lugar, você acaba pegando alguns hábitos do lugar, não é assim? Sotaque, hábito de alimentação e tudo. Gente, nós somos adaptáveis, né? A gente se adapta. Imagina um filho se não adapta aos pais, quando ele se sente pertencente, quando ele se sente dentro daquele contexto, quando ele se sente amado, quando ele se sente seguro daquele contexto. Entende? Então, assim, dentro disso que você traz, assim, da perfeição, o que eu estou idealizando para mim e o que eu estou idealizando para essa pessoa que chega? Porque um filho é uma pessoa à parte. Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de achar que o filho é uma extensão da gente. E não é e mesmo, de verdade. propriedade da gente também, né? Né, não? Né, não? Né? O ideal é que a gente tenha esse filho e crie, cuide com amor e que ele se sinta seguro para que ele lá na frente faça isso pelo filho dele. Então, se eu idealizo demais uma pessoa que não sou eu, porque se eu idealizar a mim, eu posso, através de processo de autoconhecimento e desenvolvimento, chegar naquele ideal que eu quero. Não é assim? Não é fácil, não. Né? Mudar, se transformar, transmutar a si mesmo é muito, muito desafiador. E exige muito da gente. Se eu estou falando isso de mim, se eu idealizo a mim, e muitas vezes a gente passa a vida tentando chegar nesse ideal e não consegue, como que eu acho, como que eu tenho a sensação, a ilusão de que eu vou conseguir isso do filho? Não é mais fácil, mais gostoso curtir o que ele traz de diferente, de bom? Seja biológico ou não, gente. O filho, ele vem para ensinar a gente coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer, que ia saber, que ia pensar, que ia querer. Não é assim? Então, eu acho que não idealizar tanto o outro facilita para que essa relação dê certo em qualquer situação. Seja com filho, seja com pai, seja com mãe, seja com marido, com namorado, com gato, com cachorro. Eu acho que o que mais a gente peca é quando a gente quer idealizar o outro. Aceitar ele da forma que ele vem e contribuir para que ele se melhore ao longo do tempo, eu acredito que esse seja o grande papel dos pais. Ensinar o que você sabe, o que deu certo, para que o outro tenha condições de escolher que caminho que ele quer seguir. E que na grande maioria das vezes,
Os filhos, eles nos ensinam muito também, né? Porque é uma troca, é uma abertura, porque ele tem, não é porque é filho que ele não tem o direito de escolher, ele não tem o direito de Ele sugerir, tem. ele tem, porque ele é um ser, ele é uma pessoa, ele tem os seus gostos, ele tem os seus prazeres, né? Ele é um Então, indivíduo, né? assim, ele é um indivíduo. Então, pessoal, a Kênia falou tanto aí de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu quero fazer um convite para você que está aqui, ou para você que vai nos assistir. Vai acontecer uma oficina agora em outubro. São 3 semanas, 10 encontros de 2 horas por dia, aonde a gente vai trabalhar o quê? Autoconhecimento. Autoconhecimento é a maior riqueza que uma pessoa pode desejar, sonhar e adquirir. Sabe por quê? Porque só depende de você, só depende do seu acesso. Então, é a oficina Florescer. A gente vai trabalhar várias questões extremamente importantes. Então, se esse tema faz sentido, se você gosta, se você quer se conhecer um pouquinho mais, se tem alguma questão ainda que está indigesta, venha com a gente, ainda dá tempo de se fazer as inscrições. Aqui no meu perfil tem todas as orientações, ou me chame no direct e garanta a sua inscrição. Vai ser, eu só posso dizer, o único spoiler que eu posso dizer que vai ser incrível. Vai ser Gente, algo muito especial. eu super recomendo, né? Obrigada. Recomendo demais, viu, gente? O trabalho da Ale é fantástico. Eu queria agradecer, assim, né, pela amizade, pela parceria, mas também pelo trabalho desenvolvido. Trazer essas questões de diversidade é fantástico, Ale. Você sabe que eu te admiro, eu te falo isso muitas vezes e queria deixar registrado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo ser incrível que você é, pela diversidade que você traz em você e gratidão, viu, por essa abertura, por dar essa oportunidade de trazer esse assunto que precisa mesmo ser divulgado, né? Kênia, deixa os seus contatos também, além desse trabalho no social, você tem outros trabalhos. Deixa o seu contato, a pessoa que quiser se informar mais, quiser um papo mais individual, como te Sim. encontrar, o que fazer. Então, gente, pode acessar o perfil, né, do Instagram, Kênia Carvalho. Pode me chamar pelo direct também. Se quiser ligar, é o 031 aqui de BH, 971 895 034. Eu respondo. Se ficou alguma dúvida, se quiser saber um pouco mais sobre o assunto, eu estou à disposição para tirar as dúvidas, para a gente bater um papo, para a gente marcar, né, um horário para a gente conversar. Não fica com dúvidas, sente vontade de ajudar também, procura a gente. O site é o gabh.org.br. É uma instituição séria, são pessoas super legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho. Eu também tenho certeza. Gabi, você quer falar um pouquinho para a gente sobre a adoção, sobre a inclusão? Eu fico pensando que já é difícil, desafiador, eu não gosto da palavra difícil, a adoção com alguns critérios, vamos dizer assim, a pessoa, a criança ou adolescente, né, normal. E quem é normal nesse mundo? Eu não sou normal, não. Imagine a pessoa com alguma diferença, com alguma questão específica. Né? E a Gabi está aqui representando uma classe de pessoas extremamente falante, desejosos também de se sentirem pertencentes nesse mundo dos ouvintes. Você quer falar alguma coisa para a gente, Gabi? Alguma mensagem que você quer falar, deixar em relação a esse tema? Não, não, Gabi, tá sem Não. som. É, Ela está falando tá que com o problema áudio. no áudio. Tá com problema.
Parabéns, Obrigada, Kênia. Gabi. A Perla Leite Obrigada. está falando assim, muito orgulhosa, irmã. É a minha irmãzinha, gente, que também vai ser assistente social, vai trabalhar pela adoção também. Se ela não trabalhar, eu puxo a orelha dela. Beijo, irmãzinha linda. Muito bem. É minha irmã. Gabi, um beijo para você. Adoramos a sua participação, de extrema importância. Quem tiver também, ela não estava falando, mas eu vou falar para ela, interesse em Libras e conhecer melhor esse público, a Gabi é especialista nesse assunto. Pode chamar ela aí no perfil do Instagram, que ela vai ter todo o prazer de falar um pouquinho. Não é isso mesmo, Gabi? É isso mesmo? Claro. Ela falou que qualquer dúvida pode entrar em contato com ela. Gente, daqui a pouco eu também vou conseguir falar em Libras, tá? Leitura labial, vai ser um Com sucesso isso certeza, daqui. com certeza, Ale. Então, um beijo para vocês. Ótima Beijo, bom fim de sexta-feira. semana. Ótimo outubro e lembre-se, o ano está acabando. Faltam poucos meses, mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa por você e para aquela pessoa que está ao seu lado, não é? Conte com a gente. Um beijo e até Tchau, semana que tchau, vem. pessoal. Até. Tchau, tchau, Ale. Tchau.